Vamos lá, a gente está no Daf Samech Rei Amud Aleph, mais ou menos na metade da página. Foi dito na Mishnah o seguinte: Scharol Asot Imom Melachá Acheret. A gente falou que alguém que foi contratado para trabalhar com Ganesh, vinho de Avodazará, vinho que pertence ao Goi, tem um suspeita de Avodazará e foi proibido da banana, o salário dele é proibido. Porém, a Mishnah falou, contratado para outra coisa. E no meio do trabalho ele falou: você pode, por favor, carregar aqueles barris para mim, tinha lá vinho de Ainesser, nesse caso o salário dele é permitido porque esse não é o principal do trabalho dele. O trabalho dele era outro, ele fez isso meio que por acaso, já que ele estava lá, o cara pediu uma ajudinha. Pergunta Gmará, parece da Mishnah, que mesmo que no próprio dia, no dia que ele estava trabalhando, o cara falou para mim, olha, estava lá no fim do dia, certo? Ele foi contratado para trabalhar das 6 da manhã às 6 da tarde. Parece que mesmo que às 4 da tarde, no próprio dia, o cara pediu para ele carregar uns barris de vinho, que aí a Inesser está permitido, mesmo que não é só à noite, mesmo que não é no fim da Mishmeret do horário dele. Por mim, mas a gente já estudou em outra breta que diz o seguinte: a Sohereta Poel, alguém contratou um trabalhador, o Leituta Yerev, e depois que anoiteceu, quando acabou o horário de trabalho dele, certo? Somente depois do anoitecer, Amarlo Aver Havit nesse Makom, aí ele pediu para levar o barril de vinho de um lugar para o outro, os Haramutar, aí é permitido, assim aparece na Braita. E a gente pode concluir da Braita, Tamadamar Leituta Yerev. Parece dessa braita que isso é permitido porque isso que ele carregou, os barris de Ainessa, foi feito no dia seguinte. Foi feito depois que anoiteceu, ou seja, acabou o horário de trabalho dele, acabou a jornada de trabalho dele às 6 da tarde. Às 7 da noite, 1 hora depois, quando ele pediu para carregar o barril, é outro horário, é outro trabalho. Então, o salário da manhã, da primeira jornada, está permitido. Então, parece, estava de Amarlei Leituta e Erev. E se ele pediu para fazer isso à noite, sim, mas se ele pediu para fazer isso na jornada normal de trabalho dele, parece que não. Essa é a pergunta do Gumará. A nossa Mishnah não dividiu. A nossa Mishnah falou que, olha, se o cara está trabalhando com outra coisa e por acaso ele pediu para carregar barril, está permitido. Na Braita parece que só se ele pediu de noite, ou seja, fora da jornada de trabalho. Amarabai aqui está na matnitin, da Maleituta Yerev, Abai fala, olha, realmente, então a gente tem que explicar que a nossa Mishnah está se tratando que isso que ele pediu para carregar barril de vinho é só à noite, depois da jornada de trabalho normal dele. Mas se foi na própria jornada de trabalho, está proibido. Rava Marlocacha, Rava fala, não, tem outra explicação. Pode ser que a nossa Mishnah está se tratando tanto se ele pediu barril no dia que ele estava trabalhando, de dia, durante a jornada de trabalho, quanto se ele pediu à noite. E a Braita, que falou que é só à noite, elas estão tratando em situações diferentes. Ade amarle yaverli mea chaviot bemea prutot. Ade amarle yaverli chavit bepruta. Para uma diferença é o seguinte. Se o cara recebe por barril, certo? Ele recebe uma pruta para cada barril, então não faz diferença quando o cara pediu, quando o chefe pediu para ele transportar os barris de vinho de Ainessa. Se o cara estava transportando barris de maçã, e no meio o chefe veio e falou para ele, olha, eu tenho também 3 barris de Ainessa, transporta eles também, leva eles também para aquele lugar. Nesse caso, esses 3 barris que ele levou, esse salário vai ser proibido. Mas todo o resto é permitido. Por quê? Porque ele ganha por barril. Cada barril que ele transporta, ele ganha uma pruta. Ele transportou 72 barris, desses 72, 7 eram de Ainesser, então 65 prutot que ele recebeu vai ser permitido, e as 7 que ele recebeu para transportar em Ainesser vai ser proibido. Tanto faz quando ele transportou o vinho de Ainesser. Isso é a nossa Mishnah. Mas a Braita que diferenciou, a Braita que falou que ele só pode usar, o salário dele só está permitido se o barril de Ainesser foi à noite, foi fora da jornada de trabalho dele, está se tratando em que o chefe dele chamou ele e falou o seguinte, olha, eu tenho 100 barris para transportar, preciso que você transporte os 100 barris e por isso eu vou te dar 100 pro toto. Ou seja, ele só vai ganhar 100 pro Tota se ele transportar os 100 barris. Então, se tiver aqui no meio barris de Ainesser e ele fizer isso durante a própria jornada de trabalho, vai ser proibido. Porque se ele transportar, digamos, tem 7 barris de Ainesser. Se ele transportar 93, chegar para o chefe e falar, acabei, hein? Aqueles 7 ali e Ainesser não vou transportar, o chefe vai falar, então não vou te pagar também. Eu te paguei para transportar todos os barris, você não transportou tudo, não.
Então, nesse caso, se os barris de Ainesser fizerem parte da jornada de trabalho dele, no próprio dia é proibido. Mas se o chefe fala, olha, vou te pagar 100 shkalim para transportar 100 barris durante o dia. E aí chegou 6 da tarde, só deu para transportar 95, é o que tinha, é o que teve de força, de tempo. E aí ele fala, olha, à noite, depois que anoitecer, a segunda jornada de trabalho, a segunda Mishmeret, transporta aqueles 5 também, que são Yain Nesser, aí esse transporte é separado dos primeiros, e o primeiro está permitido e o resto está proibido. Então, isso que diferenciou entre dia e noite é quando está tratando que ele tinha um pacote de entregas. Veatânia, temos uma braita que apoia o que Rava falou, a diferença entre os dois. A Socheret apoia Vamarlo Ever Limeia Havod Limeia Prutot. Se o cara contratou um poeta para transportar 100 barris por 100 prutot, venimtzet chavit shel nesech benem scharo asur. Se uma dessas 100 era vinho de Ainesech, então todo o salário dele está proibido, porque cada barril e barril é necessário por si só. Cada barril que ele não leva, se ele deixar de levar um barril, ele não recebe o salário. Então, já que tinha um barril de Ainesech no meio, isso daqui influencia sobre todo o salário dele. Agora, se ele foi contratado para carregar barris e para cada barril ele ganha uma prutá e tinha lá no meio um barril de Ainesser, tudo que era de barris permitidos está permitido e o que ele ganhou pelo barril de Ainesser, isso daqui realmente está proibido. Mais um pedacinho na Mishnah diz o seguinte: a gente disse com relação ao poel, no primeiro caso, que se o cara foi contratado para transportar Yain Nesser, o salário está proibido. Se ele foi contratado para transportar outras coisas e por acaso ele levou Yain Nesser, o salário está permitido. Depois a Mishnah trouxe a mesma coisa com relação ao burro. Se o cara tem um burro para alugar e ele alugou o burro para transportar barris permitidos, o salário do burro está permitido. A mascola, quanto pagaram pelo transporte do burro está permitido, mas se ele alugou o burro para transportar, e aí nesse está proibido. Pergunta, mas tu lá ali, para que falar duas coisas? Qual a diferença se é o poeira ou se é o burro? Se ele foi contratado para trabalhar com Yainés, está proibido, tanto faz se é o trabalhador ou se é um burro que eu estou alugando. E se foi para Yainés, se não foi para Yainés, está permitido. Qual a diferença? Porque a Mishnah trouxe dois status. Atulam ali. Hainuresh, exatamente o mesmo caso do primeiro. Fala Gmará, Seifa e Tzrichalei. O Hidush aqui é na Seifa, que está escrito o seguinte na Seifa, no fim da Mishnah está escrito: Schara Lishevalea, se o cara contratou o burro para viajar, sentado no burro. Mesmo que o Oved Kohavim carregou com ele um jarro de vinho, que é Yain Nesser, Scharo Mutar. O tashlum, o pagamento pelo burro está permitido, porque ele não foi contratado para transportar Yain Nesser, ele foi contratado para transportar o cara vai sentar no burro. Isso que ele levou com ele um pouco de Yain Nesser não faz com que todo o salário, todo o pagamento pelo burro fique proibido. Certo? Agora vai discutir por que exatamente. Lemeimar de lagin lavdinau leutuvei. Pergunta a priori parece daqui que isso que o salário do burro está permitido quando o Oved Kohavim usou o burro e carregou com ele um jarro de vinho, parece que o Oved Kohavim não tinha direito de carregar esse jarro de vinho em cima do burro. Então, quando eu aluguei para carregar uma pessoa, não para carregar o vinho. Por isso o salário está permitido. A priori essa é a svará, essa é a ideia. De que o vinho carregado, o vinho transportado em cima do burro, foi feito sem permissão, porque era um burro para transportar pessoas e não bebidas. Então, isso que o Oved Kohavim carregou com ele uma bebida, a priori ele fez isso de maneira errada, ele não tinha direito, e por isso o salário não está proibido. Mas a priori a gente estudou em outro lugar, que diz o seguinte: a socher et hamor, alguém que contratou, alugou um burro para carregar coisas. Socher maniach alexuto legnato mezonotav shiloto derech. O cara que socher, o cara que está alugando o burro, ele tem direito de carregar junto com ele, certo? Igual é mala de avião. Aqui também, o cara que contratou um burro para viagem, ele tem direito de carregar com ele roupas, bebida e comida para o caminho, para a viagem, certo? O necessário para aquela viagem. Para o burro, quanto mais peso, mais difícil a viagem, mais ele cansa. Então, ele tem direito de carregar com ele todo o necessário para a viagem. Mikan veilach, chamar meakevalav. Se o cara quiser carregar mais coisa além do básico necessário para a viagem, o dono do burro pode falar: sinto muito, você quer mais coisas, tem que pagar uma taxa extra, ou eu não deixo, porque meu burro não vai aguentar.
Hamar meniach aleh seorim vetem mizonotav shiloto hayom. O dono do burro, ele também tem direito de usar o burro para carregar a comida que o burro precisa para comer naquele dia. Mikan ve'en lach socher me'akevalah. Se o cara quiser colocar, se o dono do burro quiser colocar mais comida do que o necessário para aquele próprio dia, o soher, quem está alugando o burro, pode falar: olha, sinto muito, eu quero que você coloque só a comida necessária para esse dia e não mais do que isso, porque se você coloca mais, fica mais pesado, o burro vai mais devagar, eu quero viajar mais rápido. Então, a Gemara já vai tratar disso, mas a priori tem aqui uma diferença. O cara que está viajando, ele pode colocar junto com ele todo o necessário para a viagem inteira. O dono do burro só para o necessário naquele dia, e não para a viagem inteira. Ou seja, cada dia ele tem que comprar de novo comida que o burro vai precisar. De qualquer jeito, a gente vê aqui que quem aluga um burro para viagem, ele tem direito de levar com ele um jarro de vinho. Então, a priori, na hora que eu aluguei o meu burro para um Oved Kohavim viajar, e o Oved Kohavim está carregando com ele jarro de vinho. O jarro de vinho é parte do contrato. Então, meu burro está sendo contratado para carregar o Oved Kohavim e o jarro de vinho dele, então deveria ser proibido. Amarabai nei de la guindina o leutuvei nei la motivlei mi amrena nei lachnei leigra deleginato. Fala, Bai, olha, tá bom que esse laguina, esse jarro que ele tá levando com ele, ele tem direito, ele pode levar, certo? É parte do contrato. Mas se ele não levar, se por acaso ele não tem o jarro de vinho, certo? Chega o veículo e fala: ai, eu não trouxe, no fim eu tô indo sem bebida. Ele não vai diminuir do pagamento, ele não vai pagar menos por causa disso, ele não vai ganhar um desconto porque ele não está carregando o jarro de vinho. Então, embora ele tenha direito de carregar o jarro de vinho com ele, como parte do contrato, ele não é obrigatório. E se ele não levar o jarro de vinho, ele vai pagar exatamente a mesma coisa, não vai ter desconto. Então, o pagamento final, o que eu ganho pelo aluguel do burro, não está incluso. Quer dizer, embora esteja no contrato incluso a opção dele levar o jarro de vinho não está incluso no preço, digamos assim. A ponto de que se ele fala: olha, eu estou sem o meu jarro de vinho, então eu vou pagar menos, vou ganhar desconto. Não, isso daqui não é considerado para o valor a ser pago. Por isso, o salário aqui está permitido. Agora, a Gemara lida com o que eu comentei antes. Por um lado, está escrito que o cara que está viajando, ele pode levar tudo o que ele precisa para a viagem e para ele pôr para viagem, certo? E o dono do burro, ele só pode levar comida para aquele dia, no dia seguinte ele tem que comprar mais. Pergunta Gemara em Hidami. Se está se tratando que tem comida para comprar no caminho, certo? A qualquer lugar, durante a viagem, tem várias paradas que tem comida para comprar. Hamar Namilyakev, o dono do burro deveria também falar para o cara que está viajando: olha, não vai levar comida para uma semana de viagem, leva comida para um dia, para não ficar pesado demais, e você vai comprando dia a dia. Se não vai ter comida na viagem, o cara que está alugando o burro não deveria ter o direito de falar para o dono do burro: olha, traz comida só para um dia e não para a viagem inteira. O dono do burro deveria poder levar comida para a viagem inteira, já que não tem comida no caminho. Então, qual a diferença? Como está se tratando? Se tem comida a cada parada, a cada dia, então o cara que está alugando o burro não pode levar tanto, não pode levar comida para a viagem inteira. E se não tem, o dono do burro pode levar para a viagem inteira e não para cada dia. Amarapapa, lotricha de shech lemitracho de mizon avna leavna. Fala para o seguinte: olha, não é que tem comida livre, não é que tem comida em todo lugar durante a viagem inteira. Está se tratando que dá para comprar comida dia a dia, mas, ou seja, eles vão ter que fazer a parada deles em algum lugar, vão parar em um posto em algum lugar, só que a comida não está lá, eles não estão viajando dentro da cidade. Para comprar a comida, ele vai ter que andar mais uma meia hora para comprar a comida para o burro e trazer de volta. Certo? Então, a cada dia tem opção de comprar comida, mas não com facilidade. Tem que sair um pouco do caminho para trazer a comida e voltar. Então, o dono do burro, ele está acostumado com essas viagens. Ele está acostumado a viajar de lugar para lugar. E ele está acostumado que ele tem que trabalhar um pouquinho mais, tem que se esforçar meia hora de andada para comprar a comida do burro. Então, ele pode levar somente a comida para aquele dia. E aí, quando acamparem à noite, no meio da viagem, ele vai viajar até a cidade, meia hora, alguma coisa assim, comprar comida e trazer comida para o dia seguinte. Soher, mas o soher, o cara que está alugando o burro, que ele está viajando para um lugar, ele não é um cara que fica viajando o tempo todo. Ele estava de férias, está voltando para casa, algo do tipo. Ele não está acostumado a sair, andar meia hora, comprar, vender. Ele está acostumado a levar comida com ele. Então, ele pode levar a comida para a semana inteira.
E o dono do burro não pode falar, olha, não precisa levar comida para semana inteira, tem um lugar que dá para comprar. O cara fala, olha, eu não sou de estar andando agora meia hora para conseguir comida, eu vou levar comida para semana inteira e acabou por aí. Por isso essa é a situação, uma situação em que tem que se esforçar para comprar comida diariamente, não é fácil. Então o cara que está alugando o burro, ele não tem a obrigação de fazer esse esforço, ele pode levar comida para a viagem inteira. O dono do burro que está acostumado com isso, ele tem que fazer esse esforço, e por isso ele pode carregar no burro somente a comida para aquele dia, e a cada dia ele vai completando. Bom, conta agora o seguinte: avô de Ravaha veio de Ravika, o pai de Ravaha, filho de Ravika, Avashafich leu Hamra leovdei Kochavim, Veazil meabar leu Maabara, Vearvolei Gulpe Beagra. O que ele fazia? Ele fazia o seguinte: ele vendia vinho. Ele tinha o vinho dele kasher e de vez em quando vinha um Oved Kochavim comprar vinho dele. Agora, como funciona? O cara que compra vinho, geralmente ele traz o pote dele, traz o barril dele, e o dono do vinho despeja do barril grande para os potes do cara que está comprando. Agora, na hora que ele jogou o vinho no pote do Oved Kochavim, isso se misturou com restinhos de vinho que tinham lá, esse vinho se torna proibido. Agora, o que essa pessoa fazia? Ele vendia o vinho para o Oved Kochavim, e depois ele ajudava ele a transportar esse vinho para o outro lado do rio, certo? Fazer passar pela balsa. E como salário, como pagamento, ele recebia também o próprio barril. Geralmente, alguém que compra vinho, ele vai comprar um barril de vinho, vai dividir isso em 10 potes diferentes, ele recebe o vinho que é colocado nos potes, ele recebe o barril também. O barril fica dele. Mas nesse caso, o acordo dele é que o vendedor ficava com o barril. Geralmente o barril vai para o comprador, aqui o acordo é que o barril ficava com o vendedor. E aí vieram falar para Abai o que ele está fazendo, que a priori temos aqui um problema. Por quê? Porque na hora que ele jogou o vinho para o barril do Oved Kochavim, o vinho que foi se misturando lá foi ficando proibido, porque tinha restinhos de vinho. Então falaram para Abai, olha, a priori ele está tendo a de Yain Neser, ele está tendo proveito de Yain Neser, que é o vinho que foi despejado no barril do Oved Kochavim. Então perguntaram para Abai, se pode fazer isso. Amarleu falou Abai para eles que Katarach Beterach Katarach, fala Abai, olha, ele, na hora que ele está despejando o vinho, ele está mexendo no vinho permitido, o vinho que ainda está no barril dele, não no vinho que foi colocado no pote. O vinho que é colocado no pote do Oved Kochavim realmente vai ficando proibido, porque vai se misturando com Yain Neser. Mas o vendedor, ele está vendendo o vinho ainda permitido, por isso não é considerado que ele tem proveito de Yain Neser. Tá bom que depois que o vinho foi vendido, o vinho se tornou Yain Neser porque se misturou com o vinho do pote do Oved Kochavim, mas o vendedor está vendendo o vinho que está no barril dele, que é um vinho permitido, por isso não tem problema de Yain Neser. Pergunta Gmará, Vera Tzebekiumo, Delonit Taruzikei, fala Gmará o seguinte, olha, mas o acordo desse vendedor específico aqui é de que geralmente o comprador fica com o barril original do vinho. Aqui o acordo dele é que ele fica com o barril original do vinho. Isso significa que na hora que ele despeja o vinho no barril do Oved Kochavim, ele toma muito cuidado, ele está muito preocupado de que o barril do Oved Kochavim, que veio pegar o vinho, não quebre. Porque se esse barril quebrar, o cara vai pedir o barril original, porque ele fala, olha, tá bom que a gente concordou que eu te dou o barril original, mas na hora que o meu barril quebrou, eu preciso do seu, então eu quero que você me dê esse barril original, ou seja, o vendedor do vinho, ele faz questão de que o barril com vinho de Yain Neser não quebre, fique de pé, fique inteiro, para ele não perder o barril original dele. Então isso aqui é chamado de Rotzebekilmo, ele quer que o vinho de Yain Neser fique de pé, fique lá, não se perca. Isso a gente viu no passado, que embora não seja um proveito direto, é um proveito indireto que deveria ser proibido. Nós falamos de Agmará, dematnem beadaio, e não demato prisdakei beadaio. Calma não, aqui está tratando que eles têm um acordo. Eles têm um acordo que mesmo que o barril do Oved Kochavim quebre, ele não vai pegar o barril original. Ou seja, o barril original é do vendedor e acabou por aí, faz parte do acordo. Então, para ele não faz diferença. Se o barril do Oved Kochavim quebrar, quebrou, o problema dele. Ele não faz questão de que o barril fique de pé, que o Yain Neser não despeje. Ele tem direito total de ficar com o barril. O que está tratando que o Oved Kochavim, que vem comprar o vinho, além do acordo de que o vendedor fica com o barril original, mesmo que quebre o barril no qual está sendo colocado o vinho, o comprador trouxe outro barril. Ele trouxe um barril extra. Então, se quebrar, ele tem outro barril, ele não vai pedir o barril do vendedor.
Por isso aqui não tem problema nenhum. Certo? Isso com relação ao vinho despejado. Então, o vinho que é despejado, tá bom que na hora que ele é despejado, ele mistura com o vinho do Oved Kohavim vira Yain Neser, mas o vinho que está sendo vendido é um vinho permitido, por isso não tem problema. Mas o problema é outro, que a meaber leu meabra. De Catarach Beisura. Mas o parte do contrato dele, depois que ele vendia o vinho, ele ajudava o cara a transportar o vinho para o outro lado do rio. Na hora que ele misturou o vinho dele no barril do Oved Kohavim, misturou com o vinho de Yain Neser e ficou proibido. Então agora ele está ajudando a transportar o barril de Yain Neser, porque isso daqui é permitido, porque ele pode fazer isso. Então, Fagmaná está se tratando de amar lei lemavruei meikara e nami de nakite beiskitrei. Fagmaná está se tratando aqui no seguinte caso. Ele tem um acordo com o cara da balsa, ou seja, não é que ele mesmo vai transportar, carrega o barril, põe na balsa, leva para o outro lado. Ele tem um acordo com o cara da balsa que, olha, eu vendo vinho aqui, e muitas vezes vem gente comprar que precisa atravessar o rio, você atravessa todo mundo, quem aparecer aí você atravessa, a gente tem um acordo antigo, então ele não tem uma participação muito próxima. O vinho de Yain Neser é proibido, e o salário recebido para transportar Yain Neser também é proibido, mas aqui não é salário direto, não é que ele está transportando Yain Neser, não é que o próprio rabino aqui pega o barril, coloca na balsa, chega do outro lado, descarrega. Ele não está fazendo tudo isso. Ele tem um acordo com o cara da balsa que todo mundo que chegar com o barril de vinho dele pode atravessar. Então não é tão próximo do Yain Neser para proibir, ou também a outra opção que tem aqui, que ele nem vai até a balsa, não é que ele chegou na balsa e falou, olha, lembra nosso acordo, tal, esses caras estão precisando atravessar, ele dá um papelzinho para o comprador, fala, olha, tem aqui um papelzinho de travessia da balsa, eu já comprei, tá aqui o cartaz para você atravessar, você entrega isso para o cara da balsa, ele vai te atravessar. Então, não é nem que ele ajudou a atravessar, ele só deu um cartaz para eles atravessarem, por isso está permitido, certo? Por isso isso daqui não ficou proibido. Próximo Mishnah. Yain Neser shenafal gabe anavim. Se caiu Yain Neser em cima de uvas, o Yain Neser obviamente é proibido. A pergunta é o que acontece com as uvas. Yedecham vemutarot. Lava as uvas, passa uma água, tira delas o Yain Neser e está permitido. Vem mevukaot asur. Mas se as uvas estavam já furadas, ou seja, começaram já a pisar nas uvas, as uvas já furaram, a casca dela já quebrou, então o Yain Neser agora entra dentro da uva, aí não tem o que fazer, não dá para limpar, não dá para lavar isso, porque se misturou com o próprio suco que está dentro da uva, aí é tudo proibido. Na fala Gabei Tenim ou Gabei Tumarim, agora, se o Yain Neser ele caiu em figos ou em tâmaras, que ele também é absorvido, ele só vai ser proibido na seguinte situação, e mesmo benotentam assur. Se tiver quantidade de vinho que dá gosto nas tâmaras ou nos figos, é proibido. A gente tem aqui, isso aqui é baseado no conceito que diz o seguinte, se eu tenho uma mistura de duas coisas que têm o mesmo gosto, agora vai tratar disso na continuação, certo? Mas já vamos antecipar rapidinho. Se eu tenho a mistura de duas coisas que são da mesma espécie, é proibido na hora. Não tem bitul, não tem anulação. Duas coisas que têm a mesma espécie, então se eu misturei um vinho kasher com um vinho não kasher, na hora que misturou está proibido, não importa quanto vinho não kasher foi misturado aqui, já que é a mesma espécie, qualquer coisa proíbe. Se são coisas de espécies diferentes, eu misturei vinho proibido com coca, por exemplo. Então, nesse caso, ou como o caso da nossa Mishnah, que caiu vinho em figos ou em tâmaras, só vai ser proibido se o vinho der gosto. Ou seja, se ele não tem tam, se eu consigo sentir nas tâmaras, ou no figo, ou na coca, ou no que seja, o gosto do vinho. E a medida que a gente tem para não tentar é de 1/60, certo? O que é chamado bitul beshishim. Se tem 1/60 da proibição, do que é proibido, ele consegue dar gosto. Se tem menos do que isso, ele não dá gosto e ele é anulado perante a mistura. E aconteceu com alguém chamado Baitus Benzonan, que ele estava carregando, transportando figos secos, certo? Grogrot são figos secos, e do lado, ele estava transportando isso num navio,
E do lado dos figos secos dele, quebrou um vinho de Ainesser. Venafala al-Gabeem. Esse vinho de Ainesser caiu em cima do figo seco. Vexale Chachamim veitirum. Ele perguntou para o que eu faço nessa situação. Caiu um monte de vinho em cima dos figos secos e Chamim permitiram. Certo? A priori, contraditório com o que foi dito antes. A gente falou antes que se caiu vinho em cima dos figos, se ele dá gosto, está proibido. E aqui a pior é um barril de vinho que caiu no vinho, nos figos secos, a pior ele deu gosto, deveria estar proibido, mas Chachamim permitiram. A Gemara vai perguntar logo de cara, que é a pior uma contradição. Zé, claro, a nossa regra com relação a Yaines é o seguinte: Kol shebe'anato benotentam asur, Kol shebe'anato benotentam mutar. Se está se tratando de uma mistura que eu tenho proveito, eu tenho prazer, eu ganhei alguma coisa com isso, o vinho de Ainesser deu um gosto melhor para minha comida agora, se ele está benotentam, se ele tem a quantidade necessária para dar gosto, é proibido. Agora, Koshen benatom benotentam, mutar. Mas se o vinho caiu em uma coisa e prejudicou, o gosto do vinho prejudica o gosto da comida na qual ele caiu, então, mesmo que ele dê gosto, é permitido, porque ele estragou, não é um gosto bom, é um gosto ruim. Pegon, Homet, na fala, Begresim. Então, por exemplo, eu tinha Yain Nesser, tinha vinho que era proibido, e esse vinho virou vinagre, certo? Ele azedou, virou vinagre, e ele caiu em cima de grissim, ele caiu em cima de algum grissim, certo? Ele caiu em cima dele, o vinagre estraga, o gosto dele é ruim. Então, mesmo que ele é Yain Nesser, ele deu gosto, já que é um gosto estragado, é um gosto ruim, ele não proíbe. Então, nesse caso, vai estar permitido. Então, se é um gosto bom, ele proíbe se ele dá gosto, que é uns 60 centavos. Menos do que isso, ele não deu gosto, ele está anulado nessa mistura e está permitido. Se ele dá um gosto ruim, é sempre permitido. Pergunta, mas se ele store, a priori a gente falou que se dá gosto é proibido, e trouxe um caso em que vinho caiu em cima de figo seco e Chachamim permitiram. Então a gente traz um caso que contradiz o que foi dito no começo da Mishnah. Responde a Gemara, não, está faltando um pedacinho da nossa Mishnah, e o que a nossa Mishnah quis dizer é o seguinte: se o gosto dado pelo vinho é pogem, ele estraga, ele piora o gosto, mutar, aí é permitido. O macenam é baitas benzonante, ame vigor gobesinav, venistabrach avitilai nesech, venafal gabeum, bamasei vachamim veitirum. E aí vem a nossa Mishnah e diz esse caso, que esse baitas benzonan ele estava transportando figos secos, e caiu vinho de Ainesser no figo seco, e isso aqui estraga o figo, certo? O Ainesser estraga o figo seco é para ser seco, ele quer que dure mais tempo, que não estrague, ele vira, como chama? Ele vira não perecível. Quando ele está seco, ele dura mais tempo, então o vinho estragou, já que o vinho estragou, ele não proíbe, por isso não me permitiram. Então, geralmente, o vinho proibiria, mas nesse caso, que o vinho caiu em figos secos, eles estragaram, por isso está permitido. Conta Gemara. Ao que ele derrita de na fala lechavita de Yain Nesser, tinha que era uma quantidade de, um volume de trigo, que caiu nele vinho de Yain Nesser, certo? Então, agora, o trigo absorveu o vinho. Irava falou, olha, é proibido comer esse vinho, esse trigo, não pode comer você mesmo ele, mas você pode vender ele para um oved kohavim, certo? Já que caiu e acabou se misturando, você próprio não pode comer, porque tem muito gosto de Ainesser, você vai estar tomando vinho, mas vender para um goi não tem problema. Eita, veio Rava Barli vai ler Rava, perguntou Rava Barli vai para Rava, está escrito na Braita o seguinte: Beget Yavad Bokilaim, você tinha uma roupa que tinha Kilaim, tinha uma mistura de lã e linho, e agora eu não sei onde está mais, eu não consigo achar a lã e o linho que tinha misturado aqui. Areis Elohim querendo ver Kohavim, Veloi Asena Mardat Lechamor. Eu não posso vender essa roupa para um Oved Kohavim, e eu não posso fazer dela uma cobertura para o burro, certo? Mardat para o Hamor é um tapete, um cobertorzinho que colocavam para o burro. Por quê? Eu não posso vender isso para um Oved Kohavim, porque talvez esse Oved Kohavim vai voltar e vender para um Yehudi, ou talvez na hora que eu vender isso para um Oved Kohavim, na hora que for me permitido vender para um Oved Kohavim, eu vou pensar, qual a diferença? Se eu posso vender, eu vou acabar vendendo para um Yehudi, certo? Então, dois problemas, ou porque talvez eu vou acabar vendendo para um Yehudi, ou porque talvez esse Oved Kohavim que comprou de mim vai vender para um outro Yehudi, tem uma roupa aqui de Kilaim. E eu não posso fazer disso
esse cobertor do burro, porque se ninguém sabe que tem que ir lá, mas às vezes um cara vai chegar, vai ver o cobertor em cima do burro, vai pensar, oh, preciso de um pedacinho de tecido, vai lá, corta um pedacinho, usa para ele mesmo, e talvez justamente o pedacinho que tem que ir lá. Mas eu posso usar essa roupa para cobrir o falecido, certo? O falecido que vai ser enterrado com essa roupa, não tem problema usar ela, porque ninguém mais vai usar. Então aqui não tem risco. Então o Met Mitzvah, ele não tem proibição de usar Kilaim e não tem risco de alguém acabar usando. Isso está escrito na Braita. E aí fala Rav Bar Levi o seguinte: Lovet Kohavim Maitamalo, por que eu não posso vender para o Lovet Kohavim? Dilmata Elismon El Israel. Talvez esse Lovet Kohavim que comprou de mim vai vender a roupa para um Yehudi, e aí o Yehudi vai estar usando Kilaim. Achanam Yat Elismon El Israel. Aqui também. Aí perguntou Rav Bar Levi para Rava: você permitiu vender esse trigo que caiu nele aí nesse para um Oved Kohavim? Talvez esse Oved Kohavim vai vender o trigo para um Yehudi. E aí o Yehudi vai estar tendo proveito, vai estar bebendo, vai estar comendo Yain Nesser. Porque se permitiu. Então a Agmará fala, realmente Rava voltou atrás. Rava voltou atrás e fala, olha, realmente não é permitido vender o trigo para o Oved Kohavim. O que o Yehudi pode fazer é moer o trigo, fazer farinha, produzir pão e vender esse pão para um Oved Kohavim, para um goi, não na frente de um Yehudi. Certo? Na hora que ele vai vender esse pão para um Oved Kohavim, ele pode vender sem ter nenhum Yehudi vendo o que ele está vendendo. Por quê? Porque a gente tem uma halakha que diz que o pão de Oved Kohavim também é proibido. É proibido comprar pão de um Oved Kohavim. Igual é proibido comprar vinho do Oved Kohavim, é proibido comprar pão de um Oved Kohavim. Certo? Isso é chamado patakum. Por isso, na hora que o Yehudi vender esse pão pronto já para o Oved Kohavim, não tem o risco de outro Yehudi comprar do Oved Kohavim. Já que pão mesmo é proibido comprar do Oved Kohavim, na hora que o Yehudi vendeu para esse Oved Kohavim, esse Oved Kohavim não vai conseguir revender para outro Yehudi, porque nenhum Yehudi vai comprar o pão dele. Por isso é permitido. Certo? Diferente do trigo ou da farinha, que outro Yehudi poderia vir a comprar dele. E por que tem que ser vendido não na frente de outro Yehudi? Porque se eu vender esse pão para o Oved Kohavim, quando eu tenho um outro Yehudi vendo, esse outro Yehudi vai pensar, peraí, aquele pão que o Oved Kohavim está comprando agora, se ele revender, eu posso comprar, porque não é dele, é do primeiro Yehudi que vendeu para ele. Então eu posso vender para o Oved Kohavim sem nenhum outro Yehudi. Pergunta Gemara, Tnan, está ensinando nossa Mishnah. E aí nessa Mishnah fala de Be'anavim, de Hambe Mutarot, Mevukot Asurot. Pergunta Gemara, nossa Mishnah disse que se caiu Yain Nesser em cima de uvas, essas uvas estão proibidas quando? Só se elas estavam abertas já, esburacadas, que aí o vinho passou pela casca, entrou na uva e não tem conserto. Mas se a uva estava fechada, não estava ainda cortada, o vinho que caiu ficou por fora da casca, é só lavar as uvas e está liberado. A gente vê na nossa Mishnah que parece na nossa Mishnah que somente se a uva já estava cortada é proibida, mas se caiu Yain em cima de uvas fechadas, está permitido. Então, por que nesse caso que caiu vinho de Yain em cima do trigo, a priori, se o trigo não foi descascado, ainda deveria estar permitido? Porque Rav proibiu. Amarapapa, Shanichite oil ve'agav tzirayu que mevukao damei. Para Papa, que o trigo ele é diferente, o trigo é diferente da uva. A casca da uva ela é completamente fechada e completamente lisa. Então, se caiu Yain Nesser lá, eu lavo e acabou. Mas o trigo não, o trigo ele tem várias entradinhas, vários caretim. Então, mesmo que ele não foi descascado ainda, é como se ele tivesse aberto, porque o vinho que entra nesse buraquinho, ele não vai sair com uma lavagem, ele vai ficar preso lá, e na hora que eu moer o trigo, o vinho vai se misturar com a farinha, por isso é proibido. Então, paramos por aqui, nada, seguimos em frente. Escolha.